Vamos falar dessa questão das práticas, então, doutor Ricardo. Sim, você tem falado bastante, né, agora aqui nessa nossa conversa, dessa questão de compliance e questão preventiva. Tamires também falou disso. E acho que a gente encaminha para encerrar falando dessa parte de, então, como fazer. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. É uma questão de conscientização. Não é só uma questão de não vamos fazer porque agora fica mais fácil provar. É uma questão de não vamos praticar, né? Não vamos praticar porque a gente não consegue, assim, não há como mensurar, não há como evitar que isso de fato seja provado, que seja verificado nessa realidade em que nós vivemos. Então, vamos conscientizar para que a postura nas companhias, nas empresas, das pessoas, e aí falando, né, a gente está falando bastante da postura do empregador, mas também vamos pensar então também como parte da equipe em relação a um colega, em relação a como se posicionar em relação ao trabalho, aquela empresa que onde eu trabalho, onde eu tenho uma relação, algum tipo de atividade. Então, eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão de preventiva, do que pode ser feito. Claro. Tamires, aí a gente vai para o doutor Ricardo. Com relação à prevenção, Flávia, bem o que o Dr. Ricardo já vem pontuando e é aquilo que a gente tem difundido, né? Você tem que criar políticas. Do mesmo jeito que você tem um contrato de trabalho, que você tem um manual do colaborador, que você faz N treinamentos de uso do EPI, para você fiscalizar e, inclusive, advertir, suspender e vir até fazer uma demissão por justa causa, primeira coisa, você tem que conscientizar os seus colaboradores do que vai ser permitido, do que não mais vai ser tolerado, né, nesses tipos de comunicação, né? E aí você começa a se blindar para combater esses tipos de questão. Por exemplo, o colaborador é demitido. Vai permanecer ele num grupo associado à empresa? Então, o colaborador é demitido, ou ele é desligado, ele pede demissão. Primeira coisa, faça a retirada de um grupo. Qual é a conduta que a gente espera dos administradores? Que nem o Dr. Ricardo falou, eu sou administrador. Se eu vejo que alguma questão que não é correta está sendo ventilada num grupo profissional, epa, eu tenho a responsabilidade de fazer o controle daquela informação, né? Então, a gente tem que evitar assuntos polêmicos, uso de stickers, né? A gente brinca, mas tem alguns stickers que a gente sabe que são ofensivos, ou tem muita prática de pegar e fazer uma foto do colega, fazer um sticker dele e usar no grupo para fins de chacota, né? Então, são vários cuidados que a gente orienta que os empresários, dentro da sua rotina, e aí eu falo, não adianta você pegar um modelo, porque nem sempre aquele modelo que está disponível na internet, ele se encaixa na sua operação, né? Ele se encaixa na sua rotina. Então, às vezes, numa mesma empresa, a gente vai ter 3, 4 tipos de modelo para cada setor, porque para cada um a gente vai ter uma gestão diferenciada. Então, o nosso conselho é que esse empresário e esses líderes, esses gestores de RH, eles tomem a consciência de criar políticas de conscientização, primeiro ponto, né? Vamos conscientizar e vamos regulamentar aquilo para que, se condutas não aceitas sejam praticadas, a gente consiga aplicar as medidas administrativas para fazer uma penalização, né?